Entramos. Boa noite a todos os que nos ouvem nessa reunião semanal da nossa Sociedade de Estudos Espíritas Allan Kardec. Hoje nós temos um grande prazer de estarmos aqui com o Dr. Alberto Almeida, que nos visita virtualmente. Muito obrigado, Dr. Alberto Almeida, muito obrigado por ter aceito esse nosso convite. Nos sentimos muito honrados e é uma grande contribuição também para o nosso movimento espírita na Áustria e o trabalho singelo que fazemos aqui. Estamos aqui, Iosa Fiácula, que é o presidente da nossa sociedade, eu que sou a vice e responsável por essa técnica que às vezes eu me atrapalho, e com o Dr. Alberto Almeida. Então, o Dr. Alberto Almeida é médico, clínico geral, homeopata, é terapeuta de família e terapeuta transpessoal, trabalha na educação e na promoção social de famílias de baixa renda, no Jardim das Oliveiras, em Belém do Pará. É diretor da Associação Médico Espírita do Pará e do Jardim das Oliveiras, que é um projeto, se não me engano, educacional. Realizou a sua primeira palestra espírita aos 17 anos, então é um grande estímulo aos nossos jovens que estão aqui conosco no Zoom e também na internet. E profere conferências, seminários, workshops e encontros coloquiais no Brasil e no exterior. É uma grande honra estar conosco e ouvir a palestra sobre regressão, terapia de regressão, sobre a visão do Espiritismo. Passamos a palavra a você, Alberto, e nos retiramos do vídeo. Muito obrigado. No final, retornaremos. Eu quero agradecer o carinho, a atenção e a chancela do grupo Sociedade Espírita Allan Kardec. Agradecer ao Joseph, que nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo, e no Brasil articulamos a nossa ida há tanto tempo, porque já fazem um ano, um pouco mais de um ano, para estarmos aí na Áustria. E finalmente conseguimos concretizar esse feito. É pela segunda vez que eu compareço à Áustria, a primeira fisicamente, agora eu estou virtualmente trazendo essa possibilidade de reflexão espírita, de congraçamento e de coração aberto para uma análise reflexiva em torno da temática que nos foi oferecida. Quero agradecer, portanto, ao Joseph e à Rejane, em nome do grupo Sociedade Espírita Allan Kardec, o carinho da atenção e o acolhimento neste dia. Efetivamente, o tema é fascinante. Nós vamos fazer uma análise um pouco breve para ensejar o debate. Memória e tempo são duas unidades difíceis de se encontrar numa compreensão única. Há várias possibilidades de entender memória e tempo, porque há um tempo que é linear, passado, presente, futuro, e é uma realidade mental que ela é atemporal. Quando lidamos com a memória pode funcionar numa análise temporal ou atemporal, linear ou fora do espaço-tempo, aonde nós podemos capturar registros que nos deixam absolutamente perplexos de ver o quão o universo é belo e o quanto o homem é fascinante. Porque a memória, ela tem um substrato físico, neurológico, neuronal.
nós temos 100 bilhões de neurônios, aproximadamente. E com o tempo, nós perdemos em torno de 10 bilhões, o que enseja um decréscimo quantitativo, mas necessariamente não qualitativo, se os neurônios que ficam, eles vão compensando a ausência dos que morrem ao longo do tempo. A memória, ela é um fato muito curioso, porque a despeito de perder 10 bilhões de neurônios, nós podemos manter a memória. Se temos uma vida ativa, se temos uma vida dinâmica. Porém, se temos uma vida preguiçosa, indiferente à curiosidade, ao uso intelectual, e se moralmente somos pessoas desavisadas, nós corremos o risco de comprometer o centro frontal, que se responsabiliza pela nutrição energético e espiritual de todo o sistema neurológico, do sistema nervoso central, e corremos o risco de começar a esquecer. Começamos, portanto, a experimentar um envelhecimento interior da memória por conta da incompetência das células, que nós não conseguimos ativá-las por um estilo de vida. Mas a memória, ela, a princípio, fora dada a sua concepção cerebral com Broca. Quando Broca estabeleceu na face ventral, frontal esquerda do cérebro, uma lesão que gerou uma afasia e que Broca, cujo nome do cientista ficou configurado a zona em que ele descobriu, caracterizando que uma lesão naquela zona tinha deixado um paciente afásico, ficou conhecido como centro de Broca. Pensava-se que a fala estava adstrita ao centro de Broca. Aos poucos, com os estudos da neurologia e com o advento das neurociências, foi se percebendo que é muito mais complexo o funcionamento do cérebro, de que ele não tem um ponto de funcionamento, ele não tem uma área de funcionamento específica, única, de que ele tem uma rede de conexões que fazem com que as nossas potencialidades possam ser expressas, de que a fala, ela tem uma série de outros componentes na nossa estrutura do sistema nervoso central para que a voz seja articulada com volume, com grau, com velocidade, e, portanto, não é um pontozinho. Depois foi se podendo perceber e se descobrir, através de Karl Pribban, um neurologista que se fundamentou numa tese de David Bohm, que o universo, um físico, David Bohm, que o universo é um quadro holográfico, um sistema holográfico, e de que nós somos um holograma do universo. Nós somos um ólon do holograma do universo. A visão do holograma foi lançada para a neurologia com Karl Pribban na década de 60 do século passado. Justo em 1966, ele propôs essa perspectiva de que o cérebro não funciona, a memória, num ponto, ele funciona holograficamente. A memória está distribuída holograficamente. E ele se fundamentou nos estudos de um biólogo chamado Leslie, que, na Flórida, fez análise com os ratos que seguiam os corredores de um labirinto, e ele foi, depois do condicionamento, ele foi lesando os cérebros dos ratos. E, a despeito de ir lesando o cérebro do rato, os ratos continuavam mantendo a direção dentro do labirinto. Como se a estrutura toda do rato tivesse se apercebido, estivesse dominada por aquele aprendizado. Ele também considerou, Pribban, esse neurologista, de que a efetiva pesquisa feita com as salamandras, onde se pegava os cérebros da salamandra e se trocava o esquerdo para o direito para o esquerdo, e a salamandra continuava funcionando normal.
Então, eles resolveram inverter o cérebro, continuava normal. Ele resolveu partilhar o cérebro e pegar, embaralhar o cérebro, que deu ensejo ao livro, o cérebro embaralhado. E a salamandra, depois de cicatrizada, continuava funcionando. Essa orientação, essas pesquisas, sugeriram que Pribban, inspirado na visão do físico David Bohm, pudesse propor de que o cérebro ele funciona como um holograma, ele funciona holograficamente, e de que a memória estaria distribuída como um todo no cérebro. Mais tarde, caberia a um grupo de pesquisadores que, fazendo análise da memória, puderam perceber que algumas pessoas bem pequenas, às vezes grandes, mas bem pequenas, elas lembravam de experiências que estavam arquivadas em algum lugar, mas que não era num ponto como a visão de Broca, não era como propunha Pribban, que estava distribuída no cérebro holograficamente, de que elas não estavam no cérebro enquanto estrutura física. Foi Ramana Nash Banerjee, estudando as lembranças espontâneas, estudaria durante 25 anos na Universidade de Rajasthan, na Índia, em Jaipur, as pesquisas sobre as recordações espontâneas de crianças, jovens e adultos, e pôde entrever de que as pessoas lembravam de já terem vivido antes. Essa perspectiva de compreensão que Banerjee trouxe para o mundo ensejou uma compreensão de que havia uma memória que não estava no cérebro. Ele chamou de memória extracerebral. Essa percepção que o indiano parapsicólogo trouxe coincidiu com a visão de Ian Stevenson, um psiquiatra canadense que se radicou nos Estados Unidos pela sua questão de saúde e que, depois de curar a esposa de Xerox, que tinha muito recurso, aquele que enseja as fábricas da Xerox, ele ganhou como consideração uma doação em dinheiro que foi doado à universidade para as pesquisas que Ian Stevenson deveria ensejar. Essas pesquisas estavam comprometidas, no entanto, que Ian Stevenson fosse o chefe das pesquisas. E, dada os recursos doados, a Stevenson fez pesquisas durante 30 anos sobre memória extracerebral, com o nome de reencarnação, palavra que foi cunhada pelo Espiritismo com Allan Kardec para caracterizar a volta de um espírito ao corpo. A Stevenson escreveu várias obras, 16 obras, e a última foi a mais notável sobre regressão de memória, quando ele propõe um livro relacionando regressão, reencarnação e a biologia, através de análises que estavam observando marcas de nascença relacionadas a outras existências. Via as marcas de nascença, ia pesquisar a lembrança que a pessoa tinha noutra vida e fazia os estudos periciais, às vezes noutro país, onde a pessoa dizia ter vivido, e assim consolidava a compreensão da existência da reencarnação como hipótese para explicar aquelas marcas de nascença. Essa é a compreensão de que a memória, portanto, ela não está num lugar cerebral, muito embora tenha sua correspondência no cérebro. Foi, portanto, na década de 70 do século passado, que o pesquisador norte-americano trouxe à baila uma nova ordem de conteúdos e de ideias. Foi Banerjee na Índia, a Stevenson, o canadense, nos Estados Unidos, e Morris Netterton, lá nos Estados Unidos, psicanalista, teve a oportunidade de fazer uma imersão nos seus pacientes quando estava tratando psicanaliticamente a origem dos males que fizeram adoecer e descobriu que algumas das origens desses males estavam para além da barreira placentária, estavam noutras vidas. Ele que era um protestante, se transformou no livre pensador, porque agora levantava a tese da reencarnação como um conteúdo
científico aplicado agora numa ciência psicoterapêutica. Edith Fiore era uma outra psicóloga que viveu a mesma experiência de Netterton, sem que eles pudessem estar trabalhando juntos. E, à mesma época, publicou o livro Já Vivemos Antes, quando ela também pôde descobrir, fazendo o processo psicanalítico, que as pessoas tinham memórias que estavam além desta vida. Netterton publicou uma obra que é o best-seller, foi Vidas Passadas em Terapia. Esses dois pioneiros abriram espaço para a regressão de memória, não mais como um estudo religioso, uma afirmação filosófica, nem como uma pesquisa científica, como fizeram o Banerjee e a Stevenson, agora como uma ciência aplicada no campo da psicologia e da medicina. Foi nesse vão da história que nós chegamos a uma série de outros autores, pesquisadores e estudiosos, que vêm ampliando o estudo da memória no que tange aos dramas que nós, seres humanos, experimentamos, trazendo conteúdos conflitivos no nosso inconsciente profundo. Só mediante o conhecimento da reencarnação é possível entender que alguns conteúdos nossos, eles não estão conflitivos, eles não estão nessa vida. Eles estão numa outra existência, às vezes muito recuada, às vezes mais próxima. E é verdade que há outros conteúdos que estão relacionados com essa vida, o que enseja uma abordagem psicanalítica desta vida e a possibilidade do processo de resolução e de cura. Mas a maioria das nossas perspectivas conflitivas, dos nossos traumas, muitos deles, sobretudo os mais difíceis, nem sempre encontram uma causa nesta existência. Se faz o mergulho e se percebe que alguns desses conteúdos repousam em experiências anteriores, em vidas anteriores, e que fatos dessa vida acordam essas experiências, elas como que se empilham. E quando você percebe, o evento desta vida que suscita um tipo de comportamento não justifica, por ser desproporcional, aquela alteração que a pessoa apresenta no corpo, emocional, psicológica, mental, e que você só entende quando você mergulha no passado profundo, nas subpersonalidades que habitamos, que animamos em outras existências. É assim que nós vamos podendo perceber que o ser humano é muito complexo, de que nós não somos um só, nós somos um espírito e que temos muitas vivências dentro de nós mesmos. Nós experimentamos como que uma comunidade dentro de nós mesmos, porque temos várias subpersonalidades representando as experiências de várias vidas nas quais nós nos movimentamos, e esse conteúdo de várias vidas estão dentro do nosso inconsciente profundo e emergem. Se são experiências saudáveis, elas surgem como aptidões, como possibilidades, como genialidades, como habilidades inatas, como dons. Se elas são vivências perturbadoras ou experiências traumáticas, elas chamam a atenção quando se manifestam porque elas são distonias, se manifestam como fobias, ansiedades não justificáveis, depressões que não têm motivo nessa existência, enfim, ou alterações orgânicas que não fazem o menor sentido quando se analisa as causas nesta vida que não justificam. Então, quando você mergulha no passado, você vai se dar conta de que há subpersonalidades internamente e que essas subpersonalidades são elas que trazem essa subversão à nossa harmonia do hoje, perturbando a nossa saúde física, ou emocional, ou psicológica, ou mental, com consequências espirituais. O Espiritismo é uma doutrina que olha o ser humano considerando a reencarnação. E numa filosofia de que você nasce, renasce várias vezes e progride sempre, o Espiritismo trouxe uma compreensão da memória que está bem alinhada com a neurociência e com essas pesquisas de alguns pesquisadores, que ainda são muito poucos, que tratam a memória como sendo uma memória extracerebral, ou seja, uma memória que faz parte da pessoa, independente do cérebro.
e que se faz expressar nessa vida através do cérebro. E esse olhar do Espiritismo trouxe uma compreensão de que, quando nós renascemos, o cérebro, a despeito de ser uma matéria biológica muito sensível, ele é demasiadamente grosseiro para expressar o que vai no perispírito, que é o nosso corpo espiritual, que funciona como se fosse um backup, um estoque de todas as nossas memórias anteriores. Quando o perispírito se vincula ao corpo, na formatação dele inicialmente, lá na concepção, formando o sistema nervoso central ali nos 2 primeiros meses, e depois apenas o seu processo de desenvolvimento e maturação, conta-se, portanto, que o perispírito conecta-se com o cérebro e sofre um apagamento dessas lembranças, o que nos enseja, todos que vivemos na Terra, experimentar as vidas anteriores através de tendências, impulsões, inclinações, mas não temos recordações muito claras. Temos habilidades inatas, temos pulsões instintivas que às vezes são muito caracterizadoras da área ou do que fizemos no passado, mas nós não temos ainda com clareza o que foi que fizemos com detalhes. Eles ficam velados pelo cérebro, que é muito grosseiro, em relação ao perispírito, que é o arquivo onde repousam todas as nossas memórias. Os espíritos benfeitores assinalaram que essa metodologia fazia parte da natureza como expressão da sabedoria divina. E quando Kardec pergunta aos espíritos, na questão 392 do Livro dos Espíritos, acerca de pelo que nós esqueceríamos do passado, os espíritos mostram que isso é um jeito da natureza e de que o espírito, ao esquecer do passado, ele era mais senhor de si. Ou seja, se nós lembrássemos do passado, assim, espontaneamente, e todas as pessoas, nós nos emboletaríamos, nós nos confundiríamos com as experiências anteriores. Há coisas que a gente faz nessa vida que a gente tem vontade de apagar. Há muitas coisas que acontecem conosco que a gente diz assim, se eu pudesse esquecer isso. A gente não esquece, porque viveu, está nessa vida. Mas elas foram tão dolorosas, seja pelo que fizeram conosco, seja pelo que nós fizemos com o outro, que a gente gostaria de passar a borracha, gostaria de apagar. Há situações nessa vida, que às vezes elas são tão intensas, tão dolorosas, que a gente desmaia. O desmaiar é a desconexão de uma realidade que é muito dura. Muitas coisas que acontecem na nossa infância, a gente apaga de tão doloroso que é. E fica, se foi uma violência sexual, afetiva, emocional, química, que sofremos quando nós éramos nos primeiros anos de vida, a gente bloqueia. Às vezes é uma violência sexual, lá com 10 anos, a gente esquece, recalca, reprime, porque a gente não consegue viver com o tamanho daquela dor. E só vai lembrar depois que vai crescendo. Lá num dia, aquela memória brota, aquela lembrança emerge, porque ela está disponível apenas bloqueada nessa vida, ela emerge, porque ela começa a nos atrapalhar na existência. Começa a impedir da gente fazer uma caminhada mais fluida. Então, os espíritos assinalam de que o esquecimento nos deixa mais senhor de si, ou seja, a gente traz o que é importante para evoluir. São tendências, inclinações, impulsões, habilidades inatas, para podermos avançar. Se fizermos uma análise consciencial, nós lograremos experimentar, saber em que áreas nós acertamos ou erramos. Basta consultar essas inclinações naturais que nós trazemos, todos trazemos. Também os espíritos assinalam que, se nós lembrássemos do passado, das coisas positivas, nós correríamos o risco de nos fixar nelas. Por exemplo, se soubéssemos de um grande amor, nós correríamos o risco de ficar grudados nesse grande amor. Então, quando a gente esquece e reencontra um amor e um desamor dentro de casa, por exemplo, 2 filhos, um que foi um desafeto, culminou com um crime no passado de morte, o outro, um grande amor, com que nós elaboramos uma boa jornada. Quando nós olhamos esses 2 filhos, e se nós lembrássemos, nós tenderíamos a rejeitar aquele que nos matou ou que nos causou mal
e tenderíamos a nos fixar com aquela pessoa que está reencarnada como filho, que nos fez muito bem. Então, o esquecimento não é só das coisas boas e das coisas ruins, é da totalidade. Mas não é o esquecimento absoluto que nos deixa como se fosse uma folha em branco. É o esquecimento relativo, porque deixa passar o filtro da reencarnação, deixa passar tendências e inclinações, para que possamos saber quem fomos, o que precisamos fazer nesta existência. E às vezes a gente bloqueia algumas lembranças exatamente para desenvolver outras áreas. Nesse viés, o esquecimento do passado é uma bênção divina. Mas há situações em que é necessário considerar de que a lembrança do passado, abrir uma janela, ela é positiva, e isso acontece nas reuniões mediúnicas, quando os espíritos trazem entidades que se nos informam. Aquelas informações que a gente recebe, ela nos serve de bálsamo para que a gente possa compreender o drama que a gente está vivendo. Às vezes nós sonhamos e recordamos de uma vivência passada e vem ao encontro de uma situação que a gente está vivendo e aquele sonho, como que, ele encaixa e nos amplia a percepção naquela ocorrência. De outras vezes, nós podemos nos valer da terapia regressiva a vivências passadas, que é uma abordagem acadêmica que traz essa necessidade, essa técnica da imersão do passado, abrindo janelas no nosso inconsciente para trabalharmos conteúdos traumáticos que estão presentes no nosso presente. Eles estão no passado, mas eles são tão traumáticos e tão difíceis, tão invasivos no nosso hoje, que eles estão hoje presentes. Eles são do passado, mas estão hoje na nossa atemporalidade mental. Então, mergulhar nesse conteúdo é ajudar a pessoa a se desencalacrar do passado. Nós não estamos vivendo o passado, estamos vivendo no presente, mas trazendo o passado para o presente, estamos presos. Então, quando a gente diz assim, vamos voltar ao passado, não é, o passado já está aqui. Nós vamos trabalhar o passado que está nos impedindo de viver plenamente e atentamente o presente. Então, há um desbloqueio do presente, tirando uma encrenca do passado que se vincula ao presente, para que possamos fluir adequadamente. Então, a regressão de memória é uma intervenção médica, ou psicoterapêutica, ou psicológica, ou psicanalítica, que nos ajuda, portanto, a trabalhar um nó que precisa ser desatado para que possamos ser mais no presente, construindo a nossa realidade para o futuro vindouro, para o que vai se seguir. Esse processo, portanto, ele não visa a curiosidade que o Espírito Emmanuel fez uma série de observações em torno do tema. E eu confirmo aquilo que o Espírito Emmanuel propõe enquanto observação do ponto de vista espiritual espírita, de que muitas pessoas querem regredir para saber quem de importante elas foram no passado, quem elas lhes ofereceu enquanto possibilidades de ser uma pessoa grandiosa, ou o que aquela pessoa fez de negativo para ela. E aí eu quero saber, como por mera curiosidade, eu não quero me trabalhar, então eu quero saber o que é que aquela pessoa me fez de mal, para eu poder hoje dizer para ela, você me fez isso, isso, aquilo. Quando uma pessoa veio com essa fala no consultório, procurando fazer regressão, nós já sabemos que não devemos fazer regressão, tem uma contraindicação. A pessoa não quer se tratar, ela quer saber a história para poder acusar o outro, mantendo-se numa posição de vítima. Então, a maioria das pessoas que procuram a regressão, elas procuram por curiosidade. Elas não querem se tratar. Elas querem saber ou que elas foi importante no passado, ou que o outro fez de mal para ela poder dizer agora, de forma cabal, que ela é assim com relação ao cicrano, ou ao beltrano, ou fulano, porque ele fez isso, ela fez isso ou aquilo para ele, e agora ele quer esses elementos que ele não tem, que estão esquecidos. O que significa dizer, nessas circunstâncias, que a psicoterapia regressiva a vivências passadas não está indicada, não se deve fazer. Mas, em outras situações, a regressão se impõe como uma necessidade para liberar a pessoa da aflição que ela está vivendo. Quantas pessoas
se aproximam e dizem: eu quero poder ajudar o meu filho, mas eu não estou conseguindo ajudar o meu filho. Eu quero poder ajudá-lo, mas eu estou sentindo uma dificuldade, eu quero saber o que foi que aconteceu comigo para que eu possa me trabalhar. Ela está querendo se olhar, está querendo se melhorar para poder atender o filho. E dentro de um contexto terapêutico, o profissional avalia a indicação ou a não indicação e abre, se for o caso indicado, abre uma janela para pegar aquele conteúdo que está travando a pessoa na relação com o filho, ou na relação com o seu corpo, ou na relação com a sua cidade, ou na relação em algum aspecto circunstancial da sua existência, para destravá-la, devolvendo-lhe a liberdade de poder continuar caminhando, fazendo um trabalho que tem 5 etapas. As 4 primeiras é no consultório. Lembrar, o que é muito fácil, basta uma indução, não é um processo hipnótico profundo, botar para fora a emoção, colocar junto com a emoção o corpo, na onde essa emoção está conectada, e o quarto, mudar o script negativo que ficou dessa experiência, a pessoa criou o script negativo. Então, chover me faz mal, cobra é grave, porque a pessoa morreu de uma picada de cobra, eu não posso falar em público, morreu, que eu estava falando em público, sofreu um acidente, morreu, então a pessoa ficou presa naquele acidente, não consegue falar em público, enfim, ela muda o script negativo para o positivo. E a quinta etapa é ela fazer tudo isso que ela elaborou no consultório, fora de lá, colocando em ação um novo script positivo, que ela alterou do negativo para o positivo, colocando em prática para alterar um comportamento que ela estava apresentando negativo, que estava lhe perturbando. Esse, numa síntese, é o que é o processo terapêutico, todo ele consciente. É uma janelinha que você abre do inconsciente como se fosse uma cirurgia mental, traz a lembrança da memória profunda, vive-se a emoção e a emoção no corpo, corpo e a emoção, e vive e se reelabora, se ressignifica a experiência, transformando aquilo que ficou como um comando negativo e que a pessoa vem seguindo dominado por ele até hoje, e por isso ela está no presente dominado por esse comando negativo do passado, alterando pelo um positivo dentro de uma elaboração feita psicoterapêutica no setting terapêutico. E ali ela sai para viver, então, o comando positivo proposto. Essa é a abordagem acadêmica. O espiritismo, portanto, ele se coloca muito confortavelmente. Muitas pessoas dizem assim: a terapia regressiva vidas passadas é uma terapia espírita. Não é, é uma terapia acadêmica. Os dois eram protestantes que descobriram, que ficaram conhecidos como os mais importantes e os pais da terapia regressiva vidas passadas, se transformaram em livres pensadores. Não eram espíritas. Aí outro diz assim: o espiritismo é contra a regressão de memória. Não é contra. Alguns querem que a terapia seja espírita e outros dizem que o espiritismo é contra. O espiritismo também não é contra a regressão de memória, como ele não é contra nenhuma ciência. Ele caminha de par com a ciência, como diria Allan Kardec. O que o espiritismo recomenda é que não se faça regressão de memória que não seja psicoterapêutica, que seja movido por curiosidade, que seja simplesmente pela uma experiência de brincadeira, que seja simplesmente para você fazer um mergulho para saber do passado sem um objetivo útil e bom. Isso não é terapia, isso não é terapêutico. Nesse ponto de vista, o Espiritismo claramente propõe de que não se deve tirar o véu do esquecimento, porque esse véu é de sabedoria divina. Ele vem para nos ajudar a crescer. Ele vem como um filtro para que a gente possa ser mais senhor de si mesmo. Não se deve levantar esse véu a troco de nada, ou por mera curiosidade, ou simplesmente para se municiar de informações para atacar alguém ou para se justificar. Isso não é justo, não é terapêutico. Então, a terapia regressiva em vidas passadas é uma terapia acadêmica, não é uma terapia espírita, e o espiritismo não é contra a terapia. Conhecendo o espiritismo, a gente se transforma num profissional, diríamos assim, mais alinhado pela questão ética do que o espiritismo propõe. Mas os terapeutas regressivos, os chamados terapistas, eles não precisam ser espíritas, não precisam conhecer o espiritismo.
Eu me lembro quando fiz a minha formação, nós éramos 16, 17, 18 pessoas, nós tínhamos um protestante, um judeu, 3 católicos, e o resto era espírita. Os espíritas eram reencarnacionistas, os católicos eram reencarnacionistas, o judeu era reencarnacionista. Só o protestante não era reencarnacionista. Só o protestante, era o único. Num grupo de 18, era a única pessoa que não cria na reencarnação. Fiquem pasmados. As regressões didáticas no curso, as regressões mais bonitas, mais estonteantes, mais clássicas, mais contundentes e plausíveis, era do protestante. Ele fazia análise, como alguns fazem, e eu faço isso no terapia, no consultório, quando a pessoa não crê na reencarnação, que é a memória genética. Ele achava que era uma memória genética. Nós não críamos que era memória genética. Mas tem pessoas que não creem na reencarnação e acham que a memória genética a gente traz geneticamente. E a gente vale-se desse modelo explicativo que serve para a pessoa e a pessoa trabalha. Essa colega médica que fez protestante, que fazia as regressões mais extraordinárias, ela só depois de aproximadamente 3 anos é que ela veio com o grupo e disse que ela cria na reencarnação. Só depois de 3 anos. Ela vivendo as experiências. Não era ninguém que estava vendo a experiência que ela estava assistindo. Ela não estava trabalhando, ela estava sendo trabalhada. Ela estava vivendo as regressões e fazendo regressões nos outros. As regressões dela, que ela atribuía à memória genética, eram espetaculares. Vou dar um exemplo das regressões dela e mostrar o objetivo terapêutico. Muito embora essas regressões fossem didáticas, você se submete ao processo para poder depois se transformar num terapeuta. Ela, por exemplo, tinha medo de enseada. Enseada é aquele lugarzinho de terra que a água vai subindo, vai subindo, vai subindo e cobre. Ela não tinha medo de onda, não tinha medo de lago, não tinha medo de praia, não tinha medo de mar. Ela tinha medo de enseada. Vê se faz sentido. Não faz o menor sentido, não é verdade? Como é que a pessoa tem medo de uma água que vai subindo, onde você não corre risco nenhum, né? E não tem medo de tomar banho numa praia, de entrar num barco, de pular no igarapé, de pular numa piscina. Não tenha medo. Então, ela foi trabalhar esse medo. E quando ela foi trabalhar esse medo, ela foi para o ancestral dela. Ela foi acusada de traição do esposo. O esposo era pescador. Quando o pescador chegou, rompeu com ela, tirou as alianças, rompeu, e pegou, mas não ficou satisfeito, e amarrou ela num pedaço de pau, amarrou, numa enseada. A água foi subindo devagar, 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 ela morreu afogada. Veja como tinha coerência o medo de enseada. E nessa encarnação, ela não queria saber de casamento. Trauma de ter vivido essa experiência de conjugalidade muito traumática no passado, porque ela não tinha traído o esposo, ela foi uma calúnia. Então, você veja, dando um exemplo só, ela perdeu o medo da enseada com uma experiência dessa ordem. Uma outra experiência que ela tinha era um sonho. Os sonhos de vidas passadas a gente costuma ter, são sonhos vívidos e repetidos. Ela tinha um sonho repetido. Ela via umas aves de rapina voejando sobre ela, sempre as mesmas aves, sempre o mesmo sonho. Ela usou esse sonho numa regressão didática para mergulhar no consciente profundo. E foi para um ancestral dela. Ela era um soldado francês numa guerra com os ingleses, e ela era abatida junto com tantos outros que ficavam ali no campo de batalha, e ela estava agonizando e via as aves, os abutres, se aproximando, esperando para fazer os seus jantares, os seus almoços, porque os cadáveres estavam ali. E ela, então, com apavorada por não ser comida por aquelas aves, agora ela sonhava, e era esse o sonho. Ela saiu da regressão, foi estudar para ver se existia aquela guerra que ela viu, e no outro dia ela voltou e disse, olha, aquela guerra existiu, e esse meu ancestral existiu. Ela vinha falando dos ancestrais dela, mostrando que aquilo não era uma fantasia dela. Então, o Espiritismo vem como uma doutrina que nos impulsiona para o progresso. Ele faz uma aliança com a ciência.
Não cabe fazer regressão na casa espírita, salvo se for na reunião mediúnica, de acordo com a metodologia que o espiritismo propõe. Mas o espiritismo, nós não fazemos regressão de memória, terapia de regressão de memória nas pessoas na casa espírita, que é uma atividade profissional. É feita na atividade profissional. O espiritismo não é contra e o espiritismo também não é dono de nenhuma terapia regressiva porque considera a reencarnação. Não é. São os fanáticos que querem que o espiritismo se aproprie ou são os ortodoxos que querem que o espiritismo defina o que é verdade, o que não é verdade, o que pode, o que não pode, e manifestam-se dizendo que o espiritismo é contra a regressão de memória, e não é. Contra a terapia, não é. Então, esse alinhavo dá uma visão da temática fascinante, e eu tenho 1000 exemplos para compartilhar com vocês, porque trabalho nessa área, e posso compartilhar alguns exemplos com vocês agora, no momento das perguntas, para não cansar vocês. Vamos abrir para o debate com os nossos companheiros, os internautas do Facebook. Para mim será um prazer. Então, vamos deixar no Facebook as perguntas, porque o assunto realmente é emocionante. Muito obrigada. Vamos abrir primeiro. Algumas pessoas pediram para entrar, mas como já estava online, eu não permiti, peço desculpas. Não poderíamos permitir, porque às vezes dá interferência. Mas vamos abrir para as perguntas, ou pelo Facebook, ou aqui no grupo, que temos os nossos companheiros. Pois não. Pois não, Selma. Você está muda. Enquanto a Selma vê como ela quer fazer, eu gostaria de fazer uma pergunta. Na realidade, não é nem uma pergunta, é uma... Você falou da ortodoxia do espiritismo, que é um assunto muito atual até. Muitas pessoas querem que a casa espírita dite regras, mas o espiritismo nunca foi para isso, né? Você gostaria de falar alguma coisa enquanto que a Selma arruma o microfone? O espiritismo é uma doutrina de liberdade e de responsabilidade. Os dirigentes precisam ler Kardec, que é a nossa base de orientação. Tudo que se alinha com Kardec está conectado com essa base, sobe no edifício do conhecimento. E o Espiritismo faz uma grande interlocução, aí está a força do Espiritismo, uma grande conexão com os diversos ramos do conhecimento humano. Ele não faz um processo de competição e nem de anulação, ele faz um compartilhamento e uma fala, porque ele traz uma visão científica, filosófica e moral dos conteúdos da vida, já que é o objeto da ciência espírita é o espírito. Então, o olhar do espiritismo é um olhar muito profundo. Então, ele dialoga com a química, dialoga com a física, dialoga com a psicologia, dialoga com a psiquiatria, dialoga com a sociologia, com a antropologia. Esse é o valor que o espiritismo tem. Então, a casa espírita, ela precisa focar no estudo de Kardec. Seguindo Kardec, nós vamos nos constituindo em espíritas lúcidos, capazes de poder fazer um diálogo com os diversos campos do conhecimento, respeitando cada campo do conhecimento humano, que nem sempre o espiritismo está afinado. Então, pode essa ou aquela doutrina acadêmica ou esta ou aquela filosofia trazer um olhar diferente do espiritismo, e o espiritismo dialoga e cada coisa fica no seu lugar. Então, nós não trazemos para a casa espírita práticas que não são espíritas, porque não faz sentido. Como não é óbvio fazer também levar o espiritismo e impor a uma determinada doutrina filosófica ou científica que não concorde com o espiritismo e que tenha o seu métier próprio. Então, esse campo de diálogo e de respeito é o que deve viger na casa espírita. Nós, enquanto espírita, temos que preservar o conteúdo doutrinário, a pureza da doutrina espírita, fazendo uma prática coerente com Jesus e Kardec. Obrigado. Selma, você quer tentar novamente fazer, por favor?
espaço é seu. Por favor. Nós não estamos te ouvindo. Tenta tirar o seu microfone do computador, falar sem isso. Talvez funcione. Nós estamos live. Isso, perfeito. Está funcionando agora. Então foi. Então tá bem, obrigada, viu, pela dica. Então, adorei a palestra, super esclarecedora, muito obrigada. Então, eu sempre ouvi falar que a apometria trata de algum problema que você tem em outras vidas, né, para que você... como você disse sobre a regressão, né? Para que você tenha uma melhora ali de relacionamento, que cure alguma depressão, algum problema que você tenha nessa atual reencarnação. Eu não sei, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. A apometria é uma prática não espírita que vige, especialmente no Brasil, e foi criada lá no Rio Grande do Sul, com o Lacerda, com o médico, e ela tem um modo operandi próprio. Ela tem uma base fundamentada na ciência, mas tem muitos questionamentos dos físicos. Quando analisam a apometria, eles questionam muito as teses dos apômetras do ponto de vista teórico que eles apresentam. Isso é uma tese que a física não coincide, não concorda nas afirmativas teóricas que os apômetras fazem. E os apômetras usam o recurso do estado de transe, né, mediúnico, usando o recurso das induções. O Espiritismo tem uma outra metodologia de trabalhar a mediunidade, um modo próprio de trabalhar a mediunidade, que está fundamentado no Livro dos Médiuns e depois nos desdobramentos de Ivone Pereira, dos livros de Chico Xavier, de Valdo Franco, que dão uma estrutura de desdobramento em cima daquele pilar mediúnico que a doutrina espírita apresenta com Kardec. A metodologia da apometria tem um outro viés de poder tratar as questões usando metodologia própria, e os apômetras usam esses recursos, mas são doutrinas diferentes. Obrigado. Nós temos uma pergunta aqui, se essa terapia poderia ajudar com a crise do pânico. Essa veio uma pergunta pelo Facebook. O pânico é uma doença que envolve o quadro de ansiedade intenso. Normalmente tem um fator que desencadeou, mas tem um estado de estresse, onde esse fator fez a caixa d'água transbordar, mas tem uma estrutura de situações, de dificuldades, de nós, de problemas, de conflitos, que se estruturam em rede e que se somam e que fazem com que esse volume de ansiedade suba e transborde. Então, o olhar para a terapia do pânico é a psicoterapia tradicional. Se há algum conteúdo de outra vida, e eventualmente pode ter, muito mais importante, então pode-se fazer uso também da regressão de memória, mas dentro da psicoterapia que vai se trabalhando tradicionalmente os conteúdos dessa vida primeiro, e se há necessidade de fazer um mergulho noutra vida, se faz. Então, é um trabalho onde você vai desbastando os conteúdos conflitivos que estão associados em rede e que se somam, maximizando a ansiedade e desencadeando crises que se apresentam de forma espontânea num circuito cerebral da ansiedade e que desaguam num sistema neurohormonal e desencadeiam aquela crise autolimitada, que é uma crise de batimentos cardíacos, suor frio, sensação iminente de morte, respiração curta, ansiosa, transpiração fria. Você tem a impressão que vai morrer num período assim de 2, 3 minutos a 20 minutos no máximo, e acaba a crise do pânico.
depois pode voltar uma nova crise no mesmo dia, uma semana depois, 15 dias depois. A pessoa tem que fazer o trabalho interno, psicoterapêutico, e às vezes precisa da homeopatia para segurar as crises, ou às vezes, no caso mais grave, de uma alopatia, enquanto a pessoa vai fazendo psicoterapia para eliminar o quadro de pânico. Se houver um conteúdo psicológico muito grave noutra vida, então, e o psicoterapeuta conhecer regressão de memória, ele pode levá-lo a essa experiência anterior para que ele possa fazer a catarse e esvaziar um pouco aqueles conteúdos que estão aprisionados, estão bombando, contribuindo para a crise do pânico. Às vezes, tem interferências espirituais que magnificam o pânico. Então, às vezes, o tratamento espiritual ajuda, porque desconecta a entidade e a pessoa passa a não ter crises. Estava tendo crise porque tem conteúdos dela, mas quando entra uma entidade que se conecta a ela, ela como que amplifica o que a pessoa tem, a interferência da entidade, e a pessoa tem crise de pânico. Já vi situações dessa ordem. Então, quando você desconecta a entidade e atende a entidade, a pessoa melhora muito. E, às vezes, deixa de ter crise de pânico. Mas tem ansiedade que ela precisa trabalhar, porque só faz crise de pânico sob influência espiritual quem tem muito conteúdo a ser trabalhado dentro de si. Então, o ideal é fazer psicoterapia, um apoio junto espiritual, um atendimento espiritual conjugado e, se necessário, remédio psiquiátrico, homeopatia ou psiquiatria. Obrigado. Temos mais uma pergunta aqui do grupo, eu vou ler. Pode ser que uma pessoa com lesão cerebral, devido a operações graves de tumores, perdendo pouco a pouco a fala, os movimentos motóricos e com sinais de demência, que esta doença tenha relação à vida passada? Nesse caso, seria adequada uma terapia de regressão, mesmo que a pessoa não acredite em reencarnação? Essa é a pergunta. Um quadro desse precisava se analisar se tem alguma motivação dessa existência para justificar a lesões neurológicas, porque a pessoa pode ter doenças infecciosas, metabólicas, vários tipos de patologias podem comprometer o cérebro e gerar uma alteração desse naipe, uma demência, né? Mas pode ser que não tenha, e pode ser que seja somente uma alteração que venha de outra vida, e o perispírito, e portanto, traz, e a pessoa desenvolve, por exemplo, um Alzheimer, por exemplo, ou uma demência senil normal, acentuada, moderada, em função do que venha, que esteja acumulada no seu campo perispiritual, e ela traz isso para o corpo. Nesse caso, há um processo de envelhecimento cerebral, de atrofia cerebral, que leva a um comportamento alterado da pessoa, e a regressão de memória, nessas circunstâncias, elas não estão indicadas, porque você não vai obter êxito, até porque a pessoa não vai conseguir mergulhar nessas experiências anteriores. A regressão de memória, quando tem lesões físicas, os resultados são menores. Quando são lesões funcionais ou psicossomáticas, são maiores. E quando são distúrbios emocionais, são maiores ainda. Quanto mais para perto do corpo físico, menos resultados positivos tem. Muito interessante, obrigado. Temos uma última pergunta, não sei se alguém gostaria do grupo da prioridade aqui em Viena. Se não... Tem alguém levantando a mão? Oi, sim. tem uma pergunta aqui no bate-papo. Por que certas pessoas, já estou aqui, por que certas pessoas se dizem traumatizadas após a terapia de regressão? Elas ficam traumatizadas se elas fizeram com um terapeuta não competente, que não tenha ética e que não tenha feito um bom acordo terapêutico. Ou seja, se a pessoa faz uma terapia com qualquer pessoa que não tenha competência, ela corre o risco de fazer uma regressão sem ter indicação. E o profissional faz uma regressão quando não é para fazer. Ela pode também ter iniciado um processo terapêutico e depois da primeira regressão fugiu, foi embora, interrompeu
um processo terapêutico em curso. É como se você fizesse uma cirurgia em 2 etapas, fizesse a primeira e a pessoa foi embora, ficou por fazer a segunda parte. E ela fica reclamando que ela ficou com isso, aquilo, mas ela, na verdade ela interrompeu um caminho que foi feito. Às vezes eu faço uma intervenção, por exemplo, e a terapia regressiva, ela em média precisa de 2 horas. É um tempo mínimo para você fechar uma terapia regressiva. Então, você pode escolher fazer 1 hora num tempo e faz uma outra hora na sessão seguinte. Então, você trabalha as questões, vai até a morte. Depois, você faz a segunda etapa. É um método. Aí, você faz a primeira parte, a pessoa vai embora. Não volta para fazer o fecho. Então, esse é um processo que envolve a pessoa que não cumpriu o contrato terapêutico. Ela saiu no meio da terapia. E às vezes, também pode acontecer da pessoa fazer uma regressão de memória sem que ela estivesse preparada e ela estimula um terapeuta ou persuade um terapeuta, seduz o terapeuta, como que força o terapeuta, e o terapeuta, se não é experiente, competente, ele cede para o paciente que não tem indicação de regressão. Eu quero dizer que a maioria das pessoas que me procuram para regressão de memória não tem indicação de regressão de memória. A maioria não tem. Então, tem uma indicação cabal. É como se você fosse fazer uma cirurgia no indivíduo mental, no cérebro. Você não abre uma cabeça da pessoa para qualquer coisa, você abre quando tem uma indicação. Ainda avalia se é válido ou não é válido fazer a intervenção neurológica cerebral, a cirurgia. Regressão de memória, ela é feita dentro de um contexto terapêutico. Você não vai fazer regressão, você vai fazer terapia. E dentro da terapia tem a regressão de memória, que é um recurso que você pode usar. Então, você não vai só fazer regressão, você vai se tratar. E o terapeuta vai guiar você e pode usar a regressão de memória ou não. Pode usar logo de início, se o caso for muito emblemático, mas dentro do processo. Pode usar no meio, pode usar no fim, ou pode não usar. Seria mesmo conhecendo a regressão de memória. Eu tendo pessoas e a maior parte delas não fazem regressão de memória. E outras fazem porque tem indicação. E eu faço no momento em que eu acho que é indicado fazer. E aí eu explico para o paciente, se ele concorda, a gente faz a regressão. Mas não é porque ele quer fazer regressão de memória que eu faço regressão de memória. Porque senão aí fica uma coisa não terapêutica. Muito obrigada, doutor Alberto. Nós temos a última pergunta, agora a última mesmo, também aqui de Viena. A pergunta é como separar a parte espiritual da terapia de regressão? Há necessariamente auxílio, apoio do plano espiritual para desbloquear lembranças de vidas passadas? Toda terapia e todo profissional de qualquer área tem assistência espiritual. Os médicos, os psicólogos, nos seus atendimentos normais, independente de regressão de memória, eles têm assistência espiritual ou não, se eles se cuidam. Eu costumo dizer para as pessoas, orem pelos profissionais que vão atender você. Se é um dentista, ore pelo seu dentista, ore pelo seu massagista, ore pelo seu massoterapeuta, ore pelo seu médico. Ao invés de ficar na sala de espera falando mal, conversando bobagem, ou questionando se vai dar certo, se não vai dar certo, você deveria estar orando pelo profissional para que ele receba a assistência espiritual para atender melhor você. No campo da regressão de memória, esse fenômeno é igual, com a diferença de que quando a gente mexe com regressão, a gente mexe com espíritos que estão relacionados àquela lembrança. Quem diz isso é o Dr. Bezerra de Menezes, no livro Loucura e Obsessão, por Divaldo Franco. Ele diz que ele chama os terapeutas da alma. Quando você mexe num conteúdo regressivo, aquele conteúdo regressivo daquela pessoa aciona espíritos que estão relacionados a ele. É uma evocação. Então, ele chama a atenção que o terapeuta tem que estar muito bem preparado, porque ele não está só cuidando da pessoa. Ele vai cuidar da pessoa e dos espíritos que serão evocados. Agora, o quanto esses espíritos vão interferir, eu tenho muita experiência nessa área e, curiosamente, por ser espírita, eu acho que os espíritos facilitaram isso. Eu tenho muita experiência
dessas interferências de espíritos participarem da reunião mediúnica com a aquiescência dos benfeitores, de espíritos reclamarem que ficaram vedados no consultório, não tiveram acesso às regressões que os pacientes estavam fazendo, de benfeitores interferirem na reunião mediúnica a benefício do paciente ostensivamente, de transes acontecerem durante a regressão ou após a regressão de memória. Há muita coisa que acontece, que pode acontecer ostensivamente quando o paciente é médium. Então, eu poderia escrever um livro, aliás, e isso talvez até pudesse ser útil, de tantas coisas que acontecem. Agora, o que é importante é que, se você está alinhado, eticamente, preparado, como profissional ético e com os seus valores e princípios alinhados com o bem, e se você se prepara para fazer a sua abordagem terapêutica, independente da regressão de memória, você tem a assistência dos benfeitores espirituais, porque eles assistem todos os profissionais que ajudam, seja o assistente social, seja um médico, seja o psicólogo, seja qualquer pessoa. Ela é ajudada pelos bons espíritos. Nós temos que buscar a ajuda. Não é a ajuda que mediúnica que eu estou falando, ostensiva. Eu estou falando aquela ajuda sutil. Mas, às vezes, durante o trabalho terapêutico, acontecem fenômenos ostensivos, que vêm espontaneamente. Eu trabalho com um grupo de constelação familiar e, às vezes, tem fenômenos ostensivos que acontecem lá. Não é um trabalho mediúnico, mas, às vezes, acontece um transe mediúnico, em função de uma necessidade de uma determinada pessoa. E a gente acolhe e faz o atendimento adequado. Mas tudo isso está patrocinado, tem a chancela dos benfeitores espirituais. Agora, um profissional que não se cuida, que é desonesto, que é antiético, que é um profissional que não tem valores e princípios que o autorizem a uma prática profissional de qualquer área, ele fica vulnerável a interferências espirituais. No livro Bastidores da Obsessão, nós vamos ver lá o obsessor de uma pessoa que está com problemas na área afetivo-sexual, sob a influência do obsessor do próprio cliente, o psicoterapeuta estimula, sofre a influência do obsessor, que estimula o seu cliente a ter uma experiência homossexual, que não era o caso, era exatamente para aumentar o conflito da pessoa, para que o obsessor pudesse levá-la ao suicídio. Então, ele faz uma indicação que não tinha nada a ver com a necessidade da pessoa. Mas quem é que faz? O terapeuta. Faz como? Sob a indução do obsessor. Obsessor de quem? Obsessão do cliente. Então, quer dizer, ali, naquela sessão, o ambiente estava completamente devassado. Então, é muito importante que a gente, quando procurar um profissional que trabalhe na área do psiquismo, seja regressão de memória ou não, a gente procure saber as referências éticas, valores e princípios. Uma pessoa atormentada não pode cuidar de uma outra pessoa que está na posição de cliente, de paciente, né? A pessoa precisa se cuidar. Então, a gente precisa saber, um mercantilista, né? Uma pessoa que você percebe que não tem zelo pela ética profissional ou pela ética da vida. Como é que eu vou me submeter a um profissional que vai me cuidar se ele é descuidado? Como é que ele vai me ajudar a trabalhar os meus conflitos se ele é cheio de conflito, mais do que eu? Então, a gente precisa, não vamos procurar um anjo, mas a gente vai procurar um profissional que esteja em dia com a sua ética, com a ética da sua profissão, que seja uma pessoa humana, né, que tenha princípios e valores que autorizem uma boa conexão espiritual. Nesse sentido, todos os profissionais são ajudados. A misericórdia divina não seleciona ninguém para poder dar a chancela, salvo aqueles que conectam com ela. São aqueles que estão vocacionados ao bem. Um cirurgião, às vezes, está em plena cirurgia e faz quase que um transe para salvar um paciente. Quantas vezes acontece isso? Porque aquele cirurgião é um homem do bem. Ele pode até não ser um religioso, mas ele é um homem do bem, ele quer fazer o melhor pelo seu paciente. Há outros que são religiosos e pedem ajuda. Então, é nesse viés que as interferências espirituais podem acontecer e nós precisamos estar bem atentos.
Muito obrigado. Vamos encerrando aqui. Gostaríamos de ficar conversando mais 2, 3 horas. Temos muito a aprender com você e esperamos que possamos repetir. Vamos ficar com correndo certeza. atrás de onde você está, no Facebook e no YouTube, por enquanto. Estamos à vontade. O Iosif já sabe o meu caminho, já tem meus endereços, meus e-mail, Zap, e nós estamos com o canal aberto para estarmos novamente com vocês. Para mim foi uma alegria imensa estar com o grupo A Sociedade Espírita Allan Kardec, que traz um nome muito bonito como referência do Espiritismo, e quero dizer da alegria de poder compartilhar com vocês essas reflexões singelas, mas de coração. Muito obrigada. Você continue, nós vamos tirando do live. Agradecemos aos nossos internautas